mercado de trabalho vem sofrendo muitas mudanças e, por consequência, algumas profissões deixaram de existir ou foram substituídas. Para entender melhor quais foram essas atualizações, o quadro Seu Emprego de hoje recebe Audrey Faria, que é psicóloga. Tudo bem, Audrey? Tudo bom. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, a gente sabe que algumas profissões foram substituídas pela tecnologia e outras simplesmente deixaram de existir. E quais foram esses motivos que levaram a essas mudanças? Olha, hoje em dia não tem como a gente não falar na tecnologia, né? Acredito que ela realmente é a culpada de tudo isso, né? Então, ela trouxe, né, o mercado globalizado, então, consequentemente a isso, a gente tem uma concorrência internacional, né? Não é mais concorrência com o vizinho, ou na rua, né? Ou até na mesma cidade. Hoje a gente compete com todos os países, né? Com todo o mercado. Então, realmente, a tecnologia ela trouxe muito mais agilidade, muito mais produtividade, então, consequentemente a isso, o homem acaba sendo substituído em alguns casos ou até realmente eliminado, né? Com que hoje a gente consegue trabalhar com a tecnologia. Então, acredito que realmente ela seja a maior culpada de tudo, de toda essa mudança no cenário do trabalho, mercado de trabalho. Mas, além da tecnologia, tem algum outro motivo que levou a essas mudanças? Eu acredito que ela é a principal. Hoje eu acho que assim, realmente com ela a facilidade de conhecimento, então as pessoas acabaram se tornando mais versáteis, consequentemente a isso uma pessoa que antes só fazia uma coisa, ela acabou conseguindo fazer mais coisas e aí ela acaba substituindo uma outra pessoa. Então, vamos dizer assim, as pessoas se tornaram diferentes e consequentemente conseguindo assumir mais cargos, né? Mas eu acredito que realmente foi por conta dessa tecnologia, né? E você poderia dar exemplos para a gente de profissões que já deixaram de existir ou que já foram substituídas? Olha, assim, as mais atuais não têm deixado de existir. Existem profissões muito antigas que provavelmente as pessoas nem se lembram. Então, existe, por exemplo, quebrador de gelo, existe o despertador humano, que hoje em dia já a gente nem escutou se falar. Mas o que acontece muito são algumas profissões que elas estão cada vez mais perdendo espaço. Então, por exemplo, o telefonista. Hoje a gente tem as gravações, né, que já são automaticamente, já direcionam os clientes. As famosas Então, URAs, né? exatamente. Então, com isso, acabou diminuindo. Não é que não existam, mas a quantidade diminuiu-se muito. O próprio vendedor de loja hoje tem menos justamente porque existe a venda pela internet, né? Então, dessa forma, acabou-se ainda existindo, mas em números menores cada vez mais, né? E quais são as dicas que você pode dar para a gente, para essas pessoas que estão nessas funções, pelo menos fazer a profissão resistir por um tempo a essas mudanças? Então, eu acredito que assim, não só para essas funções, né? Acredito que para qualquer função hoje em dia a gente tem que, na verdade, sair do especialista para se tornar um pouco mais generalista. Então, a pessoa não pode falar assim, eu só trabalho com isso, eu só faço isso, eu só atendo esse tipo de público, ou eu só trabalho com essa tecnologia. Porque justamente o público cada vez mais está se expandindo, né? Hoje a gente, como eu falei no início, a gente não trabalha mais só com aquele público regional, é um público, né, nacional ou até internacional, então a pessoa precisa aprender a falar com diferentes tipos de público, ela precisa cada vez mais aprender outras línguas, sempre estar se atualizando. Então, assim, ela tem que conhecer um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada tecnologia que está surgindo. Então, com isso, ela acaba tendo mais durabilidade na profissão. Mas eu acredito que, assim, com o cenário que tem hoje, a gente nunca pode dizer que uma profissão vai existir para sempre, né? Mesmo aquelas que a gente fala, não, essa é impossível. Ela realmente não vai ser substituída. Sempre acaba surgindo algum aplicativo, alguma questão online, né? A gente vê até atendimentos online. Então, assim, hoje a gente realmente consegue ter essa versatilidade. Então, o profissional precisa ser cada vez mais versátil. E, Audrey, a gente pode falar, então, que o mercado de trabalho está e sempre vai estar nessa constante mudança? Eu acredito que da onde estamos hoje não voltamos para trás. Eu acho que a tendência é cada vez mais a aumentar. Então, realmente, o mercado é cada vez mais essa versatilidade, realmente essa correria atrás, né, de novas formas de economia e a globalização cada vez maior. Então, realmente, eu acredito que a tendência é só aumentar. Ou seja, então toda profissão tem que estar se atualizando, né, Audrey?
Eu acredito que não tem como hoje a gente não se atualizar, né? Eu acredito que os avanços tecnológicos e os avanços de conhecimento, eles estão a um clique de distância, né? Então, realmente, o profissional que não se atualiza, e não só dentro do óbvio, né? Não só aqueles cursos óbvios que eu preciso fazer para me atualizar, mas às vezes a gente fala, eu vou aprender um pouco mais às vezes uma profissão que não tem nada a ver, mas eu vou aprender isso, aprender aquilo, e aí eu consigo criar alguma coisa, uma junção super bacana e criar alguma coisa diferente. Então, realmente, o profissional, ele precisa cada vez mais aumentar seu conhecimento e sempre estar se atualizando, realmente. Ok, então, obrigada pelas informações. E o quadro Seu Emprego fica por aqui. Até a próxima!